Palavra do dia 44. Isaías capítulo 60, verso 22, diz assim: O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Esse é um texto que revela a grandeza de Deus, o seu poder, a sua magnificência, o seu domínio sobre a história, sobre a nossa história. E, acima de tudo, mostra um Deus poderoso que se compraz em realizar os seus planos, os seus projetos na vida dos seus filhos. Certa vez, Jesus foi questionado a respeito do principal mandamento da lei. E o curioso a observar é que Jesus, ele responde com uma resposta tríplice. Ao mesmo tempo em que ele destaca o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, Jesus também deixa claro que esse mandamento envolve duas outras formas de se manifestar: amar ao próximo como a si mesmo. E quando Jesus fala sobre o amar ao próximo e o amar a Deus, na verdade, ele está colocando algo que, de certa forma, seria plenamente trabalhado e aceitável pela maioria das pessoas. No entanto, quando Jesus ele mostra que o amar a Deus e o amar ao próximo tem que estar vinculado ao amar a si mesmo, isso traz, então, uma nova dimensão, uma nova perspectiva do que seja amar a Deus. Nós não conseguimos amar ninguém quando o amor por nós mesmos está afetado, quando a nossa autoestima ela é tão baixa que não conseguimos considerar o amor que Deus tem por nós. O fato é que encontramos personagens como Gideão, como Moisés, que vivenciaram em alguns momentos de suas vidas a luta em relação à autoimagem, a luta em relação à autoestima. Gideão, por exemplo, foi um homem que tinha uma autoestima muito baixa. Era alguém que olhava para si mesmo e não conseguia enxergar em si o valor que Deus via. No entanto, quando Deus olhava para Gideão, via nele um homem valente. Quando Deus olhava para Gideão, via nele alguém que tinha capacidade de liderar um povo, liderar um exército e vencer uma guerra. No entanto, a princípio, a autoestima de Gideão, afetada como estava, impedia que ele visse isso. Ainda que um espelho revelasse o seu interior, ele não conseguiria compreender aquilo que Deus de fato tinha para a vida dele. A baixa autoestima fazia com que Gideão não compreendesse aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele era a pessoa que Deus ia usar naquele momento. Por isso, quando olhamos para o livro de Juízes e no capítulo 6 vemos a descrição da história de Gideão, capítulo 7 e assim por diante, nós vamos descobrir ali um homem que estava apavorado com os midianitas e que malhava o trigo no lagar, ou seja, ele malhava o trigo no lugar de espremer uva, como se assim pudesse enganar o inimigo que vinha constantemente assaltar o seu povo. Havia nele um medo, havia nele uma insegurança, havia nele uma incapacidade de reagir, porque ele não enxergava quem ele era. No entanto, aos olhos de Deus, ele era um homem valente. Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó, recebeu toda a instrução do Egito e o melhor que ele podia receber. Teve que passar 40 anos no deserto, e quando finalmente o Senhor aparece ele, e ali, naquela sarça que ardia e não se consumia, o Senhor lhe aparece, Moisés discute com Deus e diz que é incapaz de fazer realmente algo grandioso, liderar o povo e tirar o povo do Egito. Talvez o medo pelas experiências passadas, aquilo que havia ficado no passado do temor de ser morto por Faraó porque havia matado um egípcio,
Talvez aquilo tudo pesasse na consciência de Moisés e ele não conseguia enxergar que Deus o havia levantado para aquele momento. No entanto, Gideão se tornou o grande guerreiro, líder de um exército vencedor com apenas 300 soldados valentes. Moisés pegou uma multidão de escravos, pessoas que nasceram na escravidão, viveram na escravidão, sai com eles pelo deserto onde não havia nada e chega do outro lado, às portas de Canaã, com uma nação organizada, pronta para tomar posse de uma terra, coisa que é feita depois por Josué. Por isso eu quero dizer a você, não acredite no que o seu espelho te diz. Você precisa crer que o que Deus fala de você é o que você é. Aquilo que Deus fala a teu respeito, certamente diz a respeito daquilo que você é. Deus te vê como um valente, Deus te vê como um vencedor, Deus te vê como alguém capaz de grandes realizações e Ele, o Senhor, te promete fazer isso. Então confia, descanse, ande nos caminhos do Senhor e permita que Ele te use com ousadia nos dias de hoje. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para a edificação da sua vida.